Estados Unidos parece de fato insatisfeito com Israel e anuncia que vai construir um porto, uma espécie de cais, para a chegada de ajuda humanitária em Gaza. Por que será que o Biden está fazendo isso, hein? A gente tem, pessoal, a confirmação de que a Suécia, de fato, é o 32º membro da OTAN. O que será que isso significa e quais são as possíveis consequências positivas e negativas para o país e também as consequências da atuação russa em resposta a essa entrada. Vamos discutir um pouquinho também, pessoal, sobre as palavras da Rússia, que expulsou, na verdade, convocou a embaixadora dos Estados Unidos e ameaça expulsá-la, inclusive, do país. Porque será? A Rússia fala em intervenção estrangeira dos Estados Unidos, vamos saber exatamente como, e discutir um pouquinho também, pessoal, sobre as palavras da Maria Corina Machado, que é a principal candidata, ou seria a principal candidata à oposição na Venezuela, que reclama da postura do Lula, alegando que as suas atitudes só corroboram com os desmandos de Nicolás Maduro. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a transferência do Zaluzny, ex-chefe militar da Ucrânia que foi em direção ao Reino Unido, o que essa movimentação significa para a Ucrânia e também falar um pouquinho sobre o Kim Jong-un, que garante que nesse momento, com os exercícios militares norte-coreanos, ele está preparando seu exército para a guerra. Rússia ameaça a França, principalmente Macron, e fala que o país está participando diretamente do conflito. Consequências serão sentidas. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E hoje, pessoal, tem uma mega novidade para vocês. Eu sei que muitos de vocês já acompanhavam a plataforma no ano passado e eu demorei um pouco para liberar esse ano, mas finalmente a plataforma Professor Ricardo Marcílio, agora repaginada com o novo branding, né? Que é a plataforma Esfera, está liberada para vocês. Com muitas novidades, hein, pessoal? Você pode comprar um curso completo de ciências humanas, com história, geografia, sociologia e tal, só com os professores mais gabaritados do mercado. Eu não colocaria meu nome, tá? Se eu não tivesse total confiança nos professores que eu escolhi para a plataforma. Comprar o curso somente de geografia, geopolítica e atualidades, ou o curso somente de atualidades. Pessoal, tudo ali, né? Com a presença, com possibilidade de tirar dúvidas, contato ali comigo ali direto, professor. Acho que vai ser sensacional para vocês. E como é lançamento, pessoal, vou deixar aqui na descrição um cupom exclusivo, hein? Para os 50 primeiros que assinaram a plataforma, 10% de desconto, hein, pessoal? Fora o desconto que você pega por eventualmente pagar à vista a plataforma. Belezinha? Pessoal, conto com a presença de vocês lá, tá? Confere que vocês não vão se arrepender. Inclusive, tem até uma pílula grátis. Caso você queira experimentar a plataforma, tem um curso de graça com algumas aulas da plataforma para você ir sentindo o gostinho de manjar tudo das ciências humanas ou de geografia, ou também de geografia e atualidades. Beleza, pessoal? Se for professor também, ó, desconto especial, tá? Conversa lá comigo no Instagram que eu libero para vocês. Tamo junto? Então, passados os recados iniciais, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve aí, pessoal, algumas notícias importantes, como, por exemplo, o discurso que o Biden, presidente dos Estados Unidos, fará em conjunto com o Congresso dos Estados Unidos. É natural que um dia do ano o presidente ele faça o que ele chama de o discurso do Estado da União. Ele pega e vai justificar as suas ações para o Congresso, para a população, para a Suprema Corte, falando ali, né, quais são as suas principais políticas públicas e falando um pouquinho sobre as ações dos Estados Unidos. Nesse momento, que é ano eleitoral dos Estados Unidos, com Biden, que não é o favorito nas eleições, esse discurso ele chama muita atenção, até porque, de novo, tá, questiona-se a própria sanidade do Biden nesse momento. De pontos mais importantes que a gente teve de revelação da mídia, a gente vai ter a garantia que os Estados Unidos criará um porto, um cais, na faixa de Gaza, para a chegada de ajuda humanitária. Depois de ter, em conjunto com a Jordânia, com a França, de alguns outros países, mandado alimentos, a gente fala, galera, de dezenas de milhares de pacotes, tá? Em direção à faixa de Gaza, agora a construção desse porto para a chegada de ajuda mostra uma mudança de postura dos Estados Unidos frente ao conflito. Claro, pessoal, ainda apoiando Israel, tá? De maneira assim, decisiva. Se perguntar quem que os americanos gostam mais, os palestinos ou israelenses? Com certeza são os israelenses. Mas por dois motivos principais. Para não perder o Oriente Médio para uma possível influência chinesa e tal, e fazer um certo agrado para alguns aliados americanos, que são, sim, árabes ou fazem parte dessa coalizão islâmica,
Ajudar em um momento de grave crise humanitária parece importante. Outro ponto tem a ver com o cenário eleitoral dos Estados Unidos, e a gente sabe que os islâmicos são maioria votante dos democratas. Perder esse eleitorado por um radicalismo muito forte em relação a Israel pode ser, assim, decisivo, no sentido prejudicial, claro, para o Biden, tá? Não está claro ainda, vai ter uma intervenção militar dos americanos, vai ser uma empresa americana, como que isso vai ser gerido? Mas vai ser no discurso de hoje, que o Biden vai dar para o Congresso, que mais notícias devem ser dadas sobre o assunto. E claro, pessoal, preocupação para Israel, porque isso mostra um certo isolamento, vamos colocar assim, pelo menos no sentido geopolítico da coisa. Outra notícia, pessoal, que se confirmou, a gente já sabia, né? Depois que o parlamento da Hungria, o último país que faltava, aprovou a entrada da Suécia na OTAN, a gente teve hoje a entrega, né? O primeiro-ministro ali da Suécia entregando para o Antony Blinken, secretário dos Estados Unidos, e o representante da OTAN ali naquele momento, toda a documentação, a representação que faltava para de fato a Suécia entrar na organização. Isso rompe, galera, com uma política de neutralidade da Suécia de mais de 200 anos, tá? E a Suécia, vai lembrar, tá? Ela sempre pleiteou uma pacificação mundial, inclusive liderando discursos acerca de uma desnuclearização do mundo. Penso eu, claro, que a entrada da Suécia meio que rompe com esse paradigma. Mas o primeiro-ministro, pessoal, ele foi bem claro, tá? As coisas mudaram. Depois que houve a invasão da Rússia à Ucrânia, nós suecos, segundo ele, tá? A gente precisa se unir com países que defendam a liberdade, defendam os mesmos valores, os mesmos princípios que nós, países nórdicos. A exemplo da Finlândia e da Suécia, né? A Finlândia já tinha entrado há poucos meses aí, quase um ano, né? Entrado na organização. O Antony Blinken, que foi quem recebeu nessa, vamos colocar essa carta, não uma documentação, vamos colocar, dos suecos, ele deixou bem claro, né, que o Putin, ele fez com que a Suécia perdesse a sua posição de neutralidade para ver como que os países europeus estão percebendo a agressão do Putin à Ucrânia, segundo Antony Blinken, e que lá em 1949, quando Harry Truman, então presidente dos Estados Unidos, fez questão de criar a OTAN, ele queria criar um escudo contra possíveis agressões aos seus aliados. Agora, com a presença da Suécia, isso se fortalece ainda mais. Ou seja, ainda fez um resgate histórico utilizando a figura de Harry Truman. Professor, você acha que a entrada da Suécia é importante? Em relação a número de militares, é um exército relativamente importante, 50 mil, tá? Mas não é nossa, que mudança na capacidade bélica, aliás, na capacidade militar, pelo menos em número de militares para a OTAN. Mas eu diria que do ponto de vista estratégico e de equipamentos, é sim um diferencial. Em relação aos submarinos, a Suécia tem sim o seu destaque, em relação principalmente a equipamentos aéreos também tem. A exemplo dos caças Gripen, por exemplo, né, utilizados aí em vários lugares do mundo. Além disso, a gente não pode esquecer que do ponto de vista de posicionamento geopolítico, com a Suécia fazendo parte da OTAN, a gente observa o Mar Báltico, que é uma região utilizada pelos russos. A premissa, né? O Putin sempre nega, tá? Deixando claro, falando que isso é propaganda ocidental. Mas há a possibilidade, segundo o Ocidente, de no futuro uma agressão acontecer a partir do corredor Suwalki aos países bálticos, à Polônia. A gente fala de uma Suécia que pode ser utilizada, porque não faz fronteira com a Rússia, pode ser utilizada como um entreposto logístico, porque fica só, entre aspas, a cerca de 200 quilômetros dos países bálticos para fornecer ajuda, fornecer equipamentos. Você fecha ali o Mar Báltico, só restando o escape de Kaliningrado, em direção aos russos, e você cria um ponto logístico de abastecimento para os países bálticos, que podem ser, segundo, claro, a OTAN, o futuro alvo dos russos. Ou seja, eu diria, galera, que é um ponto bastante positivo para a OTAN, tanto em tecnologia como também em posicionamento militar. O Putin, a Rússia, anunciou que consequências serão feitas, mas muito possivelmente não consequências de ataques, mas ocupação militar mais próximo das áreas das fronteiras. O que basicamente foi o que foi feito quando a Finlândia também entrou para a organização. Se bem que no caso da Finlândia, rivalidade Finlândia e Rússia é bem maior do que Suécia e Rússia, e a Finlândia faz parte da fronteira, mais de 1.200 quilômetros de fronteira com os russos. Fato é, pessoal, a gente pode considerar sim uma derrota geopolítica e militar para o Putin. E para a Suécia, galera, será que faz sentido? Deixa aí nos comentários.
Outra notícia que movimentou bastante está ligado à convocação da Rússia à embaixadora dos Estados Unidos no país. A gente está falando, pessoal, da Laine Tracy, que ela foi convocada pela Rússia para prestar alguns esclarecimentos. Eu sempre falo para vocês, quando algum embaixador, enfim, é convocado, isso está demonstrando uma insatisfação com a política do país. No caso, a Rússia deixou bem claro, tá? Estamos convocando porque os americanos fizeram ações subversivas e tentaram causar uma interferência nos assuntos internos do país. Isso está ligado muito possivelmente às eleições russas que vão acontecer na semana que vem. Por mais que a gente saiba, né, que é o Putin e outros 3 candidatos que não discordam muito do Putin em nenhum ponto e nem gozam de grande popularidade, ou seja, o Putin ele vai ser reeleito, isso é fato. Segundo, a Rússia, houve uma tentativa de interferência com propagandas anti-Putin, com manipulação de propagandas políticas, enfim, uma espécie de guerra híbrida, né? Os Estados Unidos tentando interferir no processo eleitoral, talvez até com propaganda pró-Navalny ou outro candidato, por exemplo, que saiu da disputa eleitoral porque teve uma suposta falsificação de assinaturas. E além de tudo, a Rússia considerou que os Estados Unidos apoia organizações não governamentais, organizações sem fins financeiros, para que façam propaganda anti-Rússia, para que ajam com propagandas, né, que manchem aí a imagem da Rússia. A Rússia disse, inclusive, que em último caso essas agressões, propagandas, enfim, continuem contra o país, ela pode expulsar todo o corpo diplomático dos Estados Unidos da Rússia. É claro, galera, isso vai anunciar mais sanções, galera, eu acho que, assim, né, tá péssimo já o negócio, mas seria mais uma atitude simbólica a expulsão do possível corpo da embaixada aí dos Estados Unidos no território da Rússia. A gente teve também, pessoal, a Maria Corina Machado, para quem não sabe, é a principal candidata, ou a principal opositora, porque candidata talvez não seja mais, à eleição de Nicolás Maduro. O Maduro anunciou ontem que a eleição está marcada da Venezuela para o dia 28 de julho, que inclusive é o aniversário do Hugo Chávez. Inclusive no vídeo passado, para quem assistiu, eu falei que o Hugo Chávez tinha marcado a eleição, tá? Não pode, pessoal, que o Hugo Chávez já morreu, tá? Não tem como ele marcar eleição nenhuma. Foi só uma falha aqui na comunicação. Mas o Nicolás Maduro, ele marcou essa eleição bem para o dia do aniversário do Hugo Chávez, justamente para mostrar a força dos bolivarianos, ou tentar evidenciar a força dos bolivarianos. Segundo ele, tá, teve um acordo com a oposição, sem falar exatamente qual oposição, ele vai permitir algum tipo de vistoria internacional do país que quiser, União Europeia, Estados Unidos, pode vistoriar a lisura das eleições venezuelanas, mas a principal candidata da oposição, que é a Maria Corina Machado, não poderá participar do pleito. Ela está impedida de concorrer pelos próximos 15 anos, porque, segundo a Venezuela, a Suprema Corte venezuelana, ela apoia a privatização da estatal de petróleo venezuelana, a PDVSA, e, além de tudo, ela apoiou as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, um crime contra a pátria, pelo menos segundo a justiça do país. E aí, o Lula, ele fez questão de exaltar que ele pressionou, que ele conseguiu uma data ali para votação. Ele colocou também, galera, que todos os países vão poder fazer vistorias. E perguntou, mas Lula, você acredita na lisura do processo eleitoral? Ele falou assim, olha, a gente tem que achar, né, uma presunção de inocência. Ou seja, a gente não pode achar que já vai ser uma eleição fraudada. A gente tem que presumir inocência com vistorias. E aí, que realmente se rola fraude, a gente condena depois. E aí foi perguntado, né, sobre a questão da Maria Corina Machado. E ele deixou bem claro, olha, o que não pode é ficar chorando. O Lula falando, né, eu quando não pude concorrer em 2018, eu não fiquei chorando. Eu fui lá e indiquei um candidato, no caso o Haddad, ele concorreu, perdeu, mas faz parte do jogo democrático. Ou seja, a Maria Corina Machado, que é a favorita, caso pudesse disputar as eleições, não pode ficar chorando e indicar um sucessor que talvez não tenha o mesmo peso, o mesmo nome, né? Cara, não sei se foi a melhor declaração, vamos colocar assim. E aí a Maria Corina Machado, ela respondeu. Ela falou assim, Lula, como assim? Você vai falar que eu vou ficar chorando somente porque eu sou mulher? Falando, inclusive, né, que a única coisa que ela está querendo fazer é fazer o direito de milhões de venezuelanos, que nas prévias, para saber quem seria o principal opositor ou opositora ao governo Maduro, escolheu a Maria Corina Machado. Pessoal,
eu tanto critiquei o Lula no vídeo passado, né, quanto critiquei no vídeo, mas eu não acho que ele falou choro exatamente porque era a Marina Corina Machado mulher, tá? Pelo menos eu não vi dessa maneira. Se você viu, cara, deixa aí nos comentários, claro, sempre de maneira respeitosa. Ele falou chorando assim, no sentido, não fiquei reclamando, não fiquei chorando, tal, e indiquei talvez o conteúdo, da declaração não seja o melhor possível, porque você reclamar, porque está impedida de concorrer num pleito por motivos muito mais políticos, do que exatamente jurídicos, talvez não seja a melhor coisa para o viés democrático. Mas no sentido de choro, você acha, galera, que foi exatamente porque ela é mulher? Deixa aí nos comentários, tá? Claro, pessoal, opinião polêmica, mas sempre respeitosa. A gente teve também, galera, o Zaluzny, para quem não lembra, é o ex-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, sendo deslocado para o Reino Unido. E aí a gente sabe, né? Internet mora o mundo das narrativas. Para quem defende os ucranianos, fala que isso é ótimo, porque o Zaluzny, ele é um representante super importante, ele é um cara super respeitado das Forças Armadas da Ucrânia, e ele está indo para o Reino Unido, que é um dos países que mais ajuda os ucranianos, tanto com finança quanto com declarações, para ser um representante dos ucranianos lá. Mas quem não gosta, ou é mais pró-Rússia, alega que, na verdade, isso só foi feito para tirar o Zaluzny do país. Nesse momento que o Syrskyi é o novo chefe das Forças Armadas e é visto como um cara um pouco mais linha dura pelas tropas ucranianas, aparentemente o Zaluzny, ele gozava de mais popularidade frente às tropas, e o Zelensky teve algumas rusgas ali com o Zaluzny, né? Então o Zaluzny, passado algum tempo, ele virou até um certo opositor do governo Zelensky. O Zaluzny falava que a contraofensiva não estava muito boa, que precisava de mais recursos, e o Zelensky reclamava dessas declarações, falando que isso só enfraquecia ainda mais a retórica da Ucrânia, demonstrando uma certa fragilidade e uma falta de coesão. Então, esse destacamento do Zaluzny do Reino Unido pode ser por dois motivos. Ou por confiar tanto nele, que vai colocar um cara super importante para representar a Ucrânia no Reino Unido, ou para afastar ele da Ucrânia, visto que ele poderia ser um líder ou oposição, vamos colocar uma figura forte de oposição ao Zelensky. Qual é a sua opinião, hein? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente tá tendo nesse momento o Freedom Shield. Para quem não sabe, é um exercício militar que começou no dia 4, vai até o dia 14, 10 dias de exercícios, entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Esses exercícios, segundo os sul-coreanos e os americanos, eles são exercícios de defesa. Mas a Coreia do Norte alega que não dá para confiar nesses dois países e anunciou que também faria movimentações militares. A Coreia do Sul falou que qualquer movimentação militar que colocasse em risco o Freedom Shield seria respondido esmagando o governo norte-coreano. A Coreia do Norte fez essas movimentações. Inclusive, segundo denúncias, pessoal, da própria rede estatal da Coreia do Norte e da Reuters, a gente teve um dos exercícios consistindo em treinar tropas, treinar ataques a postos da guarda de fronteira, o que, claro, ameaça bastante os sul-coreanos. O Kim Jong-un garantiu: com esses exercícios militares, com o bombardeiro B-52 destacado pelos Estados Unidos, com o submarino de propulsão nuclear no porto de Busan e agora os Freedom Shield, a gente tem que se preparar para a guerra. Portanto, a Coreia do Norte novamente em estado de atenção. Coreia do Norte, inclusive, que garantiu, apoio irrestrito à Rússia. E para finalizar, a gente teve mais uma declaração polêmica do Macron. Ele deixou bem claro, que a França fará de tudo, sem especificar exatamente o que é tudo, mas imagino que tudo é tudo, fará exatamente tudo que estiver dentro do seu alcance para ajudar os ucranianos. Para o Macron, que já falou em destacamento de tropas, em mísseis, equipamentos, penso eu que é mais uma tentativa, do Macron, e tentar dar uma mobilizada para fazer os países europeus se mexerem e ajudar a Ucrânia, inclusive talvez até com tropas dentro do território, galera, vale lembrar que ele até já falou que a Europa não pode ser covarde, que eles não podem ficar resguardados e com medo de enfrentar a Rússia. Até falou, poxa, quando a Rússia faz retórica nuclear contra os europeus, o Putin pensa que a gente pode responder, o Putin fica com medo. Quando o Putin faz uma agressão à Ucrânia, fala que vai invadir os países bálticos, o Macron, claro, ele pensa que isso pode reverberar na Europa e fica com medo de dar essas declarações? Não. Então, por que nós, europeus, vamos ter medo de declarar que a gente pode colocar tropas da OTAN dentro da Ucrânia? Não podemos ser covardes. Palavras fortes, hein, galera, do Macron,
E aí, a gente teve a Rússia respondendo a essas declarações. O Peskov, que é o porta-voz do Putin, deixou bem claro que nesse momento fica claro que a França quer impor uma derrota à Rússia e que, inclusive, isso não corresponde aos interesses da própria França. Mas ele também, pessoal, deixou bem claro que ele não percebe uma convergência, que o Macron talvez possa estar isolado, visto que o seu próprio ministro das Relações Exteriores declarou que não colocaria tropas na OTAN, mas o Macron declarou que sim. Enquanto alguns países como o Canadá, como Estônia, como República Tcheca se mostram relativamente favoráveis, as maiores potências como Alemanha, Espanha, Itália, Estados Unidos, outros membros da OTAN, não concordam com a cessão de tropas. Mas o Peskov garantiu que a França está interferindo cada vez mais diretamente no conflito. Será que isso representa algum tipo de ameaça para os franceses? Deixa nos comentários, pessoal. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.